Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Theo Ruprest, eu sou editor da revista Saúde e a gente está aqui em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que é o podcast da revista que separa o joio do trigo ou o fake das news. Hoje a gente vai fazer um exercício de futurologia, entre aspas, aqui. Mas é que o que é curioso é que num ano vem o Zika. No outro, vem a chikungunya. Aí tem um ano que a dengue volta com tudo. Aí no outro, quando os mosquitos dão uma trégua de leve, é o sarampo que retorna após ser eliminado no Brasil. Em paralelo, a gente ainda tem infecções sexualmente transmissíveis, as antigas DSTs, como a sífilis, que não para de crescer no nosso país há anos. Bom, e em 2020, o que a gente pode esperar? Ou mesmo daqui nas próximas semanas? Essa é a resposta que a gente pretende dar para você nesse episódio aqui do podcast. E bom, eu falei que eu sou o Theo Ruprest, eu não estou sozinho aqui. Ao meu lado direito está o repórter da revista Saúde, o André Bernatti. Tudo bem, André? Fala, Theo. Tudo bom e você? Tudo ótimo. E também está com a gente o nosso convidado especial, o Dr. Celso Francisco Hernandes Granato, Dr. Celso Granato. Ele é infectologista do Laboratório Fleury e professor da Universidade Federal de São Paulo. Tudo bom, Dr. Celso? Tudo ótimo. Bom, Dr. Celso há anos ajuda a gente aqui na revista, fazendo esses exercícios de futurologia. Dr. Celso, é futurologia mesmo ou a gente tem ciência para conseguir entender o que vai nos afetar daqui a pouco? Olha, Theo, tem um pouco dos dois, sabe? A gente precisa ter muita ciência por trás disso, mas é verdade também que tem um grande nível de acaso, né? Bom, falando por aí, doutor, como é que a gente lida com isso? Parece mesmo, né, para a pessoa que toda hora surge uma nova infecção, seja um vírus novo ou a reinserção de uma bactéria ou vírus ou fungo antigo. E por que elas se espalham sempre? A gente está fazendo algo errado? Olha, em certa medida sim, né? Na verdade, para algumas dessas doenças, por exemplo, essas doenças transmitidas por mosquito, como você citou, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, se a gente tivesse uma maneira bastante eficiente de controlar mosquito, a gente, por tabela, resolveria todos esses problemas. O fato é que a gente não tem, né? E nós não estamos falando de Brasil, que alguém poderia falar, não, é incompetência nossa, a gente não está conseguindo matar mosquito. Mas, por exemplo, quem não conseguiu fazer isso foi Singapura. O único problema que eles não têm lá é falta de dinheiro, né? Entendi. E falta de tecnologia. Então, na verdade, a situação é que é mais complexa do que essa, né? E enquanto a gente não partir para outro tipo de abordagem, tipo biologia molecular, tipo métodos mais inteligentes de controle, que pode ser bactéria transgênica, que pode ser mosquito transgênico, aí eu acho que a gente pode ter um sucesso e, portanto, vamos conseguir controlar. Provavelmente. Da forma como a gente está fazendo agora, não. Perfeito. Bom, tem um termo que são as infecções emergentes, né? A gente ouviu do Zika, isso foi um grande exemplo lá em 2014, 2015. Bom, e agora, doutor, tem umas outras infecções aí. Então tem a febre do Nilo Ocidental, o vírus Maiara, o vírus Oropouche, que parecem estranhos para o brasileiro, né? São termos estranhos. Agora, essas doenças podem chegar, elas já chegaram? Algumas delas sim, né? Em primeiro lugar, é natural que as pessoas estranhem os nomes, né? Mas, assim, o fato é que esses vírus são descobertos em lugares muito estranhos, né? Então, por exemplo, o Nilo Ocidental é uma região lá de Uganda. Maiara é uma região do Caribe, né? Oropouche também. Então, o fato é que são nomes estranhos que a gente dá onde o vírus foi descrito pela primeira vez. E é muito pouco provável que ele apareça em Manhattan, no Champs-Élysées. Então, assim, você não vai conhecer um vírus Manhattan, por exemplo. Provavelmente não vai ter, né? Mas o fato é que ele chega até nós, como são doenças que são transmitidas por picada de mosquito, às vezes o Aedes, às vezes outros mosquitos, nós somos potenciais candidatos a ter. E, periodicamente, a gente tem, né? Faz mais ou menos uns 2 anos, a gente teve um surto importante em Goiás de Maiaro, né? Eles, por enquanto, estão mais restritos à região florestal. Mas a febre amarela também estava, e, de repente, ela começou a atingir uma cidade. Então, vai depender um pouquinho desse fluxo de pessoas, de macacos, né? Os macacos têm essas doenças na floresta e eles migram, né? A gente tem esses famosos corredores verdes, né, que a gente aprendeu recentemente a conhecer, mas os macacos migram por aí, os mosquitos também, e aí eles podem chegar na periferia de uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, e aí pode chegar
perigosamente perto da gente. Corredores verdes são o quê, doutor? São áreas florestais que elas vêm de regiões que são realmente florestas, né? Tipo o Brasil Central, Amazônia, só que elas ligam essas grandes florestas a regiões urbanas. Então a gente tem, por exemplo, se você olhar o mapa de disseminação da febre amarela nesses últimos 2 anos, você vai ver que ela seguiu o caminho desses caminhos verdes, né? E, inclusive, interessantemente, quando ele chegou na cidade de São Paulo, ele se dividiu, né? Tinha áreas, por exemplo, que tinha muito mosquito e tinha área que tinha menos mosquito. Ele foi exatamente na área que tinha mosquito que passava para macaco e não passava para gente. Então você teve esses surtos, por exemplo, Ariporã, que eram regiões que estavam na fronteira, né? Mas ele não entrou na cidade de São Paulo, felizmente, porque a gente fica imaginando o estrago que seria um surto de febre amarela na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Perfeito. Bom, dessas novas, doutor, aí agora sim, exercício de futurologia, né? Do ponto de vista das que são transmitidas por mosquitos, no que o senhor apostaria? Tem alguma que a gente deve se preocupar? E se sim, o que a gente pode fazer? Uma doença que a gente tem seguido já de alguns anos é a febre do Nilo Ocidental, né? Porque era uma doença que classicamente só existia na Europa e naquela região mais norte da África, que é mesmo a migração das aves. É uma doença que ela precisa, para se desenvolver, um estágio em aves e um estágio em cavalos, para poder passar no ser humano. E como essa migração de aves se dá sempre no sentido norte-sul, ele tinha muito na Europa e tinha muito na África. Por alguma razão que a gente não entende, ele cruzou o Oceano Atlântico. Então, mais ou menos ao redor do ano 2000, mais ou menos, talvez alguma pessoa que estivesse incubando a doença foi da Europa para os Estados Unidos, aí sim foi em Manhattan, né? E teve um surto de encefalite em Manhattan, né? E agora, curioso é por que isso não aconteceu antes, né? Quer dizer, quantos séculos faz que as pessoas estão indo da Europa para os Estados Unidos e não é possível que alguém não tivesse feito esse caminho antes incubando a doença? Aparentemente não aconteceu. Né? Agora aconteceu. Então teve um surto lá que até hoje eles não conseguiram se livrar. E com consequências sérias, morte de um monte de gente, encefalite, consequências tardias dessa doença, e hoje em dia eles são obrigados a fazer teste em banco de sangue, por exemplo, que é uma coisa que não precisava, né? Agora, se acontece na América do Norte, e as aves da América do Norte migram para cá, e migram mesmo, por que isso não aconteceu conosco? Agora, o fato é que, aos poucos, a gente está vendo, por exemplo, já houve alguns casos de febre do Nilo Ocidental no Piauí. Recentemente, houve morte de um cavalo no Espírito Santo e, mais recentemente ainda, a morte de alguns cavalos no interior do estado de São Paulo. Então, a gente está muito preocupado, porque isso era uma possibilidade mais ou menos teórica, só que cada vez a gente parece estar dando um passinho a mais. E é uma doença para a qual a gente não tem vacina, né? É uma doença grave, a principal forma de clínica é uma encefalite, né? E a gente não tem muito o que fazer, né? A gente, a rigor, tem inclusive muito pouco recurso diagnóstico. Naturalmente, alguns órgãos do governo têm, né? Fiocruz, o Instituto Evandro Chagas, o Adolfo Lutz, mas de uma forma geral, para atender uma demanda muito grande da população, a gente não teria. E são doenças transmissíveis pela picada de não só do Aedes, como do Culex, que é o pernilongo comum. Quer dizer, que torna isso mais preocupante. Vamos torcer para a gente pagar a língua. Isso jamais acontecer, mas assim, a possibilidade existe. E doutor, e diante desses surtos recentes que a gente teve, né, surtos e sustos, né, de Zika, de chikungunya, existem coisas que a gente pode aprender com essas experiências recentes para evitar que, por exemplo, a febre do Nilo Ocidental não tenha a mesma proporção no nosso país? Olha, sim, né, tem. Eu acho que é sempre uma oportunidade das pessoas poderem se precaver, porque, na verdade, o serviço público, a menos que a gente tivesse uma vacina que a gente pudesse, então, fazer de uma forma mais ampla, mais rápida, né,
né? Ele depende em grande parte das pessoas. E por razões que, sinceramente, eu desconheço, por mais que a gente tenha falado, por exemplo, está todo mundo cansado de saber que a gente pega a zika e dengue dentro de casa, o mosquito fêmea mora dentro da nossa casa, então as pessoas precisam combater os criadores de mosquito dentro da sua casa. Isso aparentemente não tem surtido efeito, né? Ou pelo menos não tem surtido o efeito que deveria ter, né? Então, a gente tem uma coisa que é meio caótica, né? Você vê, por exemplo, a gente passa 2, 3 anos com um número absurdo de casos, depois ele desaparece, daí a pouquinho ele volta de novo. São 4 vírus diferentes que têm uma certa distribuição que também não obedece muita lógica. Agora, por exemplo, 85% dos casos são dengue 2. Que é um vírus que a gente já não via há muitos anos. Isso faz com que a população esteja despreparada do ponto de vista imunológico para combater essa infecção. Então você tem muitos casos. Talvez esse seja o vírus que predomine o ano que vem. Se ele for nos mesmos lugares que a gente teve esse ano, talvez não seja uma questão muito grave. Se ele realmente mudar o lugar para onde ele for, talvez seja muito mais grave. Então, qual seria o racionale de a gente aprender com as outras epidemias? Vamos combater mosquito, né? Vamos usar, por exemplo, algumas técnicas que a gente chegou a comentar no comecinho da nossa conversa, que foi, por exemplo, será que não dá para a gente usar mosquito transgênico? Será que não dá para a gente usar, por exemplo, bactérias que atacam os mosquitos, por exemplo, que é uma forma relativamente barata de fazer isso, mas a gente não está fazendo uso em larga escala, né? A gente fez algumas experiências com mosquito transgênico em Piracicaba, na Bahia, na Ilha do Governador, mas isso não se tornou uma política, digamos assim, né? E as bactérias também, que parece que é um recurso muito mais barato, mas também tem sido feito muito em pequena escala. Então eu acho que é mais do que tempo de a gente começar a usar isso como uma estratégia para valer. E essas bactérias, elas fazem o quê? Basicamente, como é que é essa atuação, doutor Celso? O que precisa fazer aí? Então, no caso do mosquito transgênico, você faz um macho estéril. Então, ele compete com o macho selvagem, né? Então, isso é bom porque não tem procriação, o mosquito diminui a quantidade de mosquito. Agora, como ele é um mosquito também meio manquinho, né? Você precisa colocar muito mais mosquito transgênico do que o mosquito selvagem. E isso custa caro, né? Então, tem algumas bactérias que foram descritas que contaminam o intestino do mosquito. Originalmente são bactérias de borboleta, de invertebrados, né? Mas que eles também acometem mosquitos e, segundo dados que a gente tem, não sou especialista nessa área, que inclusive teria uma transmissão sexual dessa bactéria, o que tornaria então muito mais eficiente, né? E matando muito mosquito, você acaba também diminuindo a transmissão. Então, são estratégias que, como elas são novas e têm se mostrado numa escala menor, bastante eficiente, seria uma coisa interessante para a gente atacar, porque essa de matar mosquito com fumacê, tudo isso parece ser uma coisa que tem alguma eficiência, mas não foi suficiente para controlar o problema. Perfeito. E você coloca a bactéria no criador ali, nesse caso, né? Isso, e ele se encarrega de disseminar pela natureza, né? E é uma bactéria que não acomete o ser humano. Então, também tem uma vantagem, que isso seria um risco, claro, né? Claro. Mas, aparentemente, não, isso não acontece, então vamos tentar fazer uma escala maior, né? Perfeito. Teve, acho que na época do Zika, né, André, quando a gente, acho que foi talvez do ponto de vista jornalístico, um exemplo muito grande de como a gente foi pego a meia nau, né, ou pego completamente despreparado, não conhecia a doença, não conhecia a infecção, não conhecia o que ela podia fazer, aí surgiram os casos de microcefalia para deixar tudo ainda com um grau de dramaticidade muito maior. E depois, quando foi ver, né, quando o pessoal começou a pesquisar mais a fundo toda essa questão, viu-se que a doença já estava no país até um tempinho antes, em outros lugares aí até antes. Eu pergunto, estou falando disso, doutor, que eu queria ver com você do ponto de vista da vigilância, né, do quão importante é também, por ponto de vista de um combate eficiente dessas doenças, a gente vigiar de perto esses bichinhos. E queria saber se no Brasil a gente tem feito isso direito, como que você encara isso? Olha, Theo, isso é fundamental.
né? Porque, na verdade, se você me falasse há 5 anos atrás que a gente ia ter um surto de Zika, eu, como especialista em doenças causadas por vírus, ia te perguntar o que é Zika, porque a gente não tinha ideia, não conhecia esse vírus, né? E, então, essa é uma das razões pelas quais é muito difícil a gente fazer previsão, porque existe uma quantidade muito grande de vírus por aí, bactérias e fungos e parasitas, então é muito difícil a gente prever, porque a gente já levou bola nas costas várias vezes, né? Não ia ser a primeira vez. Então, é fundamental você ter uma vigilância muito mais ampla, porque você vê, será que a gente estaria vigilando, por exemplo, Zika? E por que não outros vírus? Por que não vírus que tem, por exemplo, na Austrália? Hoje em dia o mundo é tão interconectado que você tem centenas de pessoas que chegam aqui no Brasil diariamente, vindo da África, vindo da Austrália, vindo da Europa, milhares de pessoas. Então, como é que a gente consegue administrar isso tudo? Basicamente, isso é feito por órgãos de saúde pública, né? Fiocruz, Evandro Chagas, Adolfo Lutz e vários órgãos espalhados no Brasil que estão sim monitorizando. Agora, uma das dificuldades que está por trás disso é que a maior parte dessas doenças caem num grupo que a gente chama de quadros sindrômicos. Então, o que é um quadro sindrômico? Encefalite é um quadro sindrômico, por exemplo, porque existem vários agentes bacterianos, virais, que eles causam encefalite. Então, por exemplo, se um cavalo morre de encefalite, em princípio você vai achar que é raiva, que é o vírus da raiva. Só que assim, ele é um deles e provavelmente, certamente, o mais importante. Só que talvez a gente não devesse parar essa investigação até saber, tá, não é raiva, então o que é? Aí você tem que abrir um leque, né, de possibilidades e a saúde pública tem que fazer isso, né? Para isso não tem jeito, né? Você tem que ter investimento, você tem que ter recurso, você tem que ter a possibilidade de fazer testes que você nem imagina que você possa precisar, mas se precisar você tem que ter, né? Eu lembro, por exemplo, quando apareceram os primeiros casos de Zika, né, no Nordeste aqui do Brasil. Chamou a atenção do pessoal porque era um caso que era dengue, até prova em contrário era dengue. Só que você fazia o teste para dengue e dava negativo. E aí o pessoal da Fiocruz, especialmente a Fiocruz lá de Curitiba, eles acabaram conseguindo descobrir que era Zika, mas isso precisou de um nível de conhecimento profundo, ter teste para poder fazer isso, né? E da nossa parte, já saindo um pouquinho do lado mais acadêmico, é muito importante a comunicação dos casos. Então, como você citou, nos últimos 10 anos, nós tivemos 10 surtos aqui na cidade de São Paulo. Teve surto de hepatite A, teve surto de toxoplasmose, teve sífilis, teve a doença do mão, pé e boca, teve vários surtos e isso muitas vezes foi detectado por laboratórios privados. Agora, a gente tem que comunicar, isso, além de ser uma obrigação, é uma coisa socialmente importante, né? Que os laboratórios mantenham essa comunicação muito boa, muito clara, a gente tem feito isso, a vigilância é bastante sensível a isso. Para você ter uma ideia, a gente detectou em 2017 um surto de hepatite A, que, contrariamente ao que é mais comum, ela era de transmissão sexual. Olha. Né? E isso aconteceu mais ou menos uns 15 dias antes da parada LGBT aqui em São Paulo. Então foi muito importante que essa comunicação fosse feita, porque não havia tempo hábil para você vacinar as pessoas, mas a vigilância montou várias barraquinhas ao longo da Avenida Paulista para orientar as pessoas, para fornecer preservativo, e isso certamente ajudou a situação não ser muito pior do que ela poderia ser, né? Então, existe um papel de cada um de nós, né? Não só como cidadãos, né? Mas como pessoas que estão envolvidas na área de diagnóstico, para você manter a vigilância alerta e poder detectar essas coisas numa hora que dá para você fazer alguma coisa. Né? Perfeito. E acho que a gente volta para a febre do Nilo Ocidental também, né, André? Porque aí a gente está falando de casos que podem ser confundidos, que a gente não necessariamente sabe que estão aí. Então, às vezes, tem alguns casos tidos como de Zika ou de dengue, que, na verdade, são febre do Nilo Ocidental, que é essa doença que a gente deve ficar temendo um pouquinho. Exatamente. Quer dizer, a gente só vai saber que ela entrar se você procurar.
Não tem outro jeito de fazer. Então, teve uma encefalite, vamos procurar o que é mais comum de encefalite, né? Sei lá, será que é um herpes? Será que é um enterovírus? Qual é o agente que causa uma encefalite? Não deu nada disso? Bom, então agora está na hora de fazer uma pesquisa mais profunda, com órgãos aí de vigilância, ter esse material bem documentado, guardar material, né, para a gente poder enviar depois esse material, como a gente tem que fazer, para os órgãos de vigilância e eles poderem, os laboratórios públicos, eles poderem documentar isso e tomar as medidas que em cada caso for indicado, né? Perfeito. E aí acho que tem uma coisa, né, a gente, falando aí do lado do jornalismo, né, a gente tem que noticiar essas questões, mas também não tentar ser alarmista, né, nesse ponto. Claro, as autoridades têm que ficar nessa vigilância, né, a gente tem que passar as orientações possíveis, né, o que as pessoas podem fazer. E aí acho que vai muito, né, do controle do mosquito, né, do que nós como pessoas físicas, né, podemos fazer diante desse cenário. Você tem toda a razão. Eu tenho conversado com vocês já faz muitos anos e a gente tem um vínculo muito bom e não se trata de você tornar a coisa um alarme, mas assim, as pessoas precisam saber o que está acontecendo e o que cada um de nós pode fazer, porque realmente passa muito pelo indivíduo a proteção, né? É lógico que a saúde pública tem um papel fundamental, mas se cada um fizer a sua parte, já é uma grande coisa, né? A gente tem que parar de olhar só para a tecnologia, ficar achando que vai vir uma salvação e não olhar para a gente também, né? Acho que esse é um recado importante que a gente teve aqui nessa primeira parte. Outro recado importante é que, então, entre essas infecções emergentes, um olho especial para a febre do Nilo Ocidental, pelo menos é o que está dizendo o Dr. Celso. Qualquer coisa, se não aparecer, vocês brinquem com ele, tá, pessoal? Só para avisar aqui. Não ia ser a primeira vez. Mas, bom, gente, a gente está falando aqui de, vamos dizer, doenças novas, entre aspas, né? Ou emergentes mesmo, que a gente conhece pouco. Mas agora a gente vai entrar numa parte de uma que é uma velha conhecida e que sempre volta a nos incomodar, que é a dengue. Bom, pessoal, a gente já abordou um pouco aqui da dengue, o Dr. Celso explicou um pouco essa questão do sorotipo 2, mas eu vou trazer aqui alguns números para vocês terem uma noção de como está o estado atual, né? Segundo um dos últimos boletins do Ministério da Saúde, até 12 de outubro desse ano, o número de mortes provocadas pela dengue é 5 vezes maior em 2019 do que em 2018. Foram 689 mortes contra 128 de 2018. A mudança, o Dr. Celso já falou, tem uma questão do sorotipo, né? O sorotipo 2 do vírus da dengue parece que está mais prevalente, então isso pega uma população que não estava, entre aspas, acostumada, o Dr. Celso vai explicar melhor, mas o fato é que a gente está aí diante de números crescentes de dengue. Diante disso, Dr. Celso, é seguro afirmar que 2020 pode ser especialmente preocupante para a dengue ou 2019 foi acima da média? Como que a gente diz isso? Pode ser, sim. A gente nessa hora não consegue fazer uma previsão muito precisa, né? Nessa época do ano que nós estamos conversando agora, final de 2019, a gente está vendo que está tendo bastante dengue 2, né? Que, como você falou, é um vírus que ele é menos conhecido em relação ao 1 e ao 3, né? Do ponto de vista da gente ter tido essa doença no passado, o que significa que tem uma grande parcela da população que é vulnerável até essa infecção. Então, a gente está preocupado com o ano que vem, porque se realmente acontecer o que as previsões estão mostrando, que ele pode ser o vírus prevalente o ano que vem, se ele der em regiões diferentes de onde ele deu em 2019, a gente pode ter um número de casos grande, né? Realmente, quando você faz uma série histórica de dengue, é muito difícil a gente prever antecipadamente, né? A gente consegue ver retrospectivamente, olhar no retrovisor, mas a gente precisaria conseguir olhar para frente e isso a gente ainda não tem muito recurso, exceto agora no final do ano começar a imaginar que está prevalecendo um vírus novo, né? São 4 vírus e cada um deles você pode pegar separadamente, quer dizer, a gente pode ter dengue 4 vezes. Existe um fenômeno que é descrito para dengue, que cada vez que você tem dengue, aumenta a chance de você ter formas graves da doença. Porque o anticorpo que ele serve para o outro tipo de dengue, ele se liga
no vírus, mas ele não mata o vírus, ele só fica pendurado no vírus, né? E isso faz com que o nosso sistema imunológico capture esse vírus pendurado no anticorpo. E ele vai funcionar como se fosse um cavalo de Troia. Ele traz para dentro da célula uma coisa que a célula menos quer, que é um vírus ativo. Só está com um brinco ali na orelha dele, que é o anticorpo, né? O fato é que na hora que ele está dentro da célula, o vírus precisa entrar dentro da célula para exercer a sua malignidade, vamos dizer assim, e o fato é que você pode ter uma forma mais grave de dengue, e isso explica esses números que você deu. Na hora que você tem um surto grande de um vírus que é menos conhecido da população, a letalidade fica maior. Bom, a gente tem dados de que Minas Gerais, São Paulo e Goiás foram os estados mais afetados pela dengue, né, doutor Celso? E então a questão é que se essa dengue do sorotipo 2 migrar para outros estados, outras regiões, aí que tem uma possibilidade maior desses números crescerem ainda mais. É isso? Exatamente. Nós temos que lembrar que a gente está entrando agora na época das chuvas, né? Grande parte do Brasil, verão. Né? Então, temperatura alta e chuva, isso é sinônimo de multiplicação de mosquito. Então, a tendência é daqui até mais ou menos abril, maio, é o pico da estação de dengue, né? Então, é um alerta para as pessoas, revisem os seus quintais, revisem os terrenos perto de casa, chame as autoridades de saúde quando ver que tem lá lugares, pneus, né? Garrafas PET, tudo são locais de procriação de mosquito, mas principalmente dentro das suas casas. E a gente falou bastante, né, no primeiro bloco de tecnologias, né, de mosquito transgênico, de bactéria, né, no mosquito, mas ali acho que a velha e boa buchinha com sabão na calha, no pratinho de vaso, pode ajudar bastante. O mosquito, ele voa relativamente pouco, sabe? Então, se cada um ficar preocupado com a sua casa e talvez as associações de bairro procurarem, por exemplo, os terrenos baldios, fazer até um mutirão, por que não? Eu acho que são coisas que são bastante válidas, né? E com isso a gente vai ajudar a nossa comunidade a ter menos problema de saúde. Né? Então, uma coisa muito útil, uma coisa simples de fazer, buchinha com água e sabão resolve muita coisa. Em paralelo, a gente tem, falando de tecnologia, a gente tem, no caso da dengue, uma vacina já aprovada. Ela é uma vacina que passou por mudanças de indicação, né? Então, antes ela estava sendo aplicada, vamos dizer, na população em geral, entre aspas, e aí foram visto que, na verdade, ela pode ser mais útil nas pessoas que já foram infectadas pelo algum sorotipo da dengue, porque quando não é, aí você tem até um risco que seria um pouco maior. Né? E em paralelo, né, doutor, a gente tem outras vacinas que estão correndo aí para serem aprovadas. Se você pudesse dar um pouco do cenário para a gente, até para ajudar a esclarecer os ouvintes sobre essa vacina que já está no mercado. Uma coisa muito importante, Theo, porque o que aconteceu? Esse conhecimento, ele é muito dinâmico, né? Então, o que aconteceu é que teve uma série de informações que surgiram depois do advento dessa vacina que a gente já tem comercializada agora. Então, aparentemente, o componente, a nossa resposta imune, ela depende de um componente que é do soro e do componente que é das células. A gente sempre achou que o componente maior fosse o do soro. O advento dessa vacina também nos ensinou que o componente da célula, ele é mais importante do que a gente achava que fosse. E isso fez com que a gente tivesse que rediscutir isso e começar a entender por que essa vacina era muito melhor para quem já tinha tido a doença antes e em relação àquelas pessoas que nunca tinham tido. Então, as pessoas que já tinham tido a doença por qualquer um dos sorotipos e tomavam essa vacina, elas tinham uma eficiência muito melhor porque você estimulava muito a resposta celular e fazia com que a pessoa tivesse uma proteção muito melhor. Por outro lado, quando as pessoas tomavam pela primeira vez, essa resposta era mais do soro. E aí o que acontecia é que a chance que você tinha de ter formas mais graves era maior. Olha. Isso não foi culpa de ninguém. Na verdade, era o conhecimento vigente na época. Os primeiros estudos não tornaram isso muito claro, né? O fato é que agora a gente sabe que essa vacina teve que ser reestruturada, o governo, inclusive, que tinha pensado em vacinar a população, teve que refluir essa política, né? E nós estamos agora, nesse momento, esperando muito a entrada de várias vacinas novas, como você falou, e inclusive uma vacina do Butantan.
né? Que foi uma vacina que foi originalmente desenvolvida pelo pessoal do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, e que foi encampada, felizmente, pelo Butantan, que melhorou muito essa vacina, que está fazendo uma pesquisa de campo, e a gente espera, né, que a gente nos próximos 6 meses, 1 ano talvez, mais provavelmente, a gente possa ter essa vacina entre nós. Não só porque ela vai dar uma independência maior para a gente, como os dados preliminares que a gente tem indicam que ela é mais eficiente do que a vacina que a gente tem até agora. E se essa vacina realmente tiver comprovação na prática, numa escala muito maior do que a gente tem até agora, vai ser ótimo, né? Porque se vocês veem quantas doenças nós conseguimos controlar com a vacina, é uma coisa bastante efetiva. Nós estamos falando aqui de rubéola, de cachumba, de poliomielite e até de sarampo. Tanto é que foi só a gente parar de vacinar, a doença voltou, né? E então a gente precisa ter realmente uma vacina, que isso vai facilitar muito a nossa vida. Agora, não quer dizer que se essa vacina não for tão boa, as outras que vierem, nós estamos condenados a extinguir, né? Não, nós vamos continuar matando mosquito, nós vamos fazendo esse serviço, provavelmente aí nós vamos ter que ter outras abordagens moleculares, a bactéria Wolbachia, vamos tentar outras coisas, mas assim, ter uma vacina realmente simplifica muito as coisas, né? Perfeito, acho que aí então, o recado, né, André? A vacina que está agora, pessoal, ela tem a sua utilidade, ela não é para a população geral, a pessoa que deve tomar é só a pessoa que já tem caso confirmado de algum subtipo da dengue, senão não há recomendação para tomá-la atual. Esse é o modo que se deve pensar essa vacina, enquanto a gente espera essas novas que têm aí nesses estudos preliminares uma promessa de melhor proteção, inclusive contra a população geral. E acho Exato. que a coisa mais importante também é a gente é capaz de trabalhar aí com as nossas atitudes diárias, com a nossa buchinha lá de casa, né, André? E acho que a gente pode pegar o exemplo, pode vir da gente mesmo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, nos anos 50, o Brasil conseguiu erradicar o Aedes aegypti, né? Claro que era outro país, eram outras cidades, mas enfim, hoje as cidades estão maiores, mas a gente tem mais tecnologia, mais conhecimento, ou seja, a gente pode se inspirar no passado para um problema que voltou, né? Tem razão. Eu acho que a gente tem que também ter essa noção de que uma parte do problema está nas nossas mãos resolver e a gente não pode desprezar isso, né? Mas, bom, o Dr. Celso falou aqui também do sarampo, né, na verdade, que é uma doença que não é transmitida pelo mosquito, então a gente vai dar uma folga aqui para os mosquitos um pouco e falar... Já apanharam demais. Já apanharam demais. Olha, eu discordo, André, acho que eles podem apanhar um pouquinho verdade. ainda mais, mas como a gente só tem mais razão. ou menos 1 hora de programa, vamos adiante, viu? Para falar, então, justamente dessas infecções que não são transmitidas pelos mosquitos, mas que são também muito preocupantes aqui para o Brasil. Bom, gente, então... nós falamos muito dessas infecções que são transmitidas por mosquitos, né? Mas a verdade é que existem toda uma outra gama de infecções que nos preocupam também anualmente. E para pegar uma para começar, acho que justamente porque os dados chamam bastante atenção para ela, eu queria falar um pouco da sífilis, doutor Celso. Queria ver primeiro se você acha que ela de fato é uma dessas para a gente ficar especialmente de olho em 2020, se é mais uma dessas apostas, entre aspas. E eu vou trazer uns dados aqui que, por exemplo, em 2018 foram registrados 158 mil episódios do tipo adquirido, que é disseminado por relação sexual. Esse número ele é maior a cada ano que passa, ele vem subindo, né? Então, doutor Celso, sífilis preocupa especialmente? Especialmente, sobre 2 aspectos, né? Em primeiro lugar, está tendo um aumento generalizado e isso a gente tem dados bem concretos. Eu fiz um levantamento no laboratório. Nos últimos 15 anos, nós tivemos, para alguns grupos populacionais, uma multiplicação por 4 do número de casos positivos, para outros 3, para outros 2, mas em todos os grupos aumentou, a partir da adolescência e até pessoas da melhor idade, vamos chamar assim, né? Isso é um efeito cruel desses estimulantes sexuais, né? Que vamos dizer assim, chamar assim, porque expõem pessoas que inclusive não tiveram esse comportamento aprendido que as gerações mais novas tiveram, porque são pessoas que já tinham passado do risco do HIV
já estavam casadas, já tinham 40, 50 anos de idade, então não se preocupavam muito com a prevenção. As populações mais jovens já cresceram com essa preocupação, então teve um impacto diferente. Mas todo mundo, em todos os grupos, nos 2 gêneros, está aumentando muito a positividade de sífilis, né? E me chamou muito a atenção, porque nesses casos que eu levantei, o grupo populacional que aumentou mais foi o de mulheres dos 30 aos 40 anos de idade, que é a idade que as mulheres estão tendo o nenê. Então aí vinha a minha segunda preocupação, que é o aumento dos casos de sífilis congênita. Sífilis congênita é uma doença muito grave. A mãe adquire a sífilis durante a gestação ou ela já tinha antes. Isso contamina o nenê e isso leva a malformações extremamente graves, assim, não só do sistema nervoso, como no aspecto físico da criança, que a gente consegue até em parte reverter com tratamento, mas é só em parte, né? Então, em primeiro lugar, chamar a atenção, especialmente dos ginecologistas, dos obstetras, né? Que certamente estão acompanhando isso, eu não tenho dúvida, mas de que essa mulher precisa fazer os testes mais de uma vez, idealmente 3 vezes durante a gestação, tem que fazer do companheiro, né? Porque pode acontecer do companheiro pegar e passar para a gestante, né? E fazer muita atenção na hora do parto, né? Tem que fazer o exame da mulher, se não tiver feito recentemente, perto do parto, bem perto do parto mesmo, eventualmente fazer o exame da criança, se for positivo, né? Porque são aquelas coisas paradoxais, né, Theo? Você vê que é uma doença que tem tratamento, tem um diagnóstico muito simples, né? Tem tratamento muito eficiente. Uma das coisas boas, que pode-se dizer assim, é que até hoje o Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis, não adquiriu resistência à penicilina, por exemplo. Penicilina é uma coisa barata, né? Uma coisa que você, com 1 a 2 doses, você vai conseguir tratar, né? E para isso basta que você faça o teste, que você identifique, que você consiga fazer o diagnóstico e trate corretamente. Não tem muito problema. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente também não sabe exatamente por quê, né? Eu imagino que isso tem sido um certo descuidado das pessoas nas suas atividades sexuais. Às vezes as pessoas perderam o medo, por exemplo, do HIV, né? Aquele medo que a gente tinha há 20 anos atrás, ele foi amenizado porque, felizmente, nós temos hoje em dia tratamentos bastante eficientes, só que o melhor de tudo é a pessoa não pegar, né? E quando a pessoa faz, por exemplo, a prevenção do HIV, por exemplo, com medicamentos, como existe hoje, dado pelo próprio serviço público, as chamadas PrEPs, é uma coisa muito eficiente, mas ela é eficiente para o HIV. Ela não faz nada para sífilis, ela não faz nada para gonorreia, ela não faz nada para HPV. Então, as pessoas têm que continuar tomando o mesmo cuidado que elas tomavam antes. Eu fico imaginando, por exemplo, né, um misto de esperança e preocupação a hora que a gente tiver uma vacina para HIV, né? Faz anos, né? Anos que a gente está querendo ter uma vacina eficiente. Tá bom, na hora que a gente tiver, nós vamos vacinar todo mundo para HIV, nós vamos resolver esse problema provavelmente. Só que ela vai servir para o HIV. Ela não vai servir para gonorreia, ela não vai servir para HPV, e então a gente novamente tem que continuar tomando o mesmo cuidado que a gente tomava antes. E isso às vezes é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. E fora que a gente tem, por exemplo, uma vacina para o HPV continua sendo um baita problema, né? Porque você tem a questão da adesão à vacina também, muito preconceito, muito mito também arraigado aí. Agora, só para esclarecer para o ouvinte, doutor Celso, sintomas básicos da sífilis são o quê? O que a pessoa começa a sentir ali? A sífilis é uma doença que basicamente tem 3 fases, né? Ela tem uma fase que a gente chama de sífilis primária, que basicamente é uma úlcerazinha, uma lesão, parece uma feridinha, que costuma dar na região genital, mas pode eventualmente dar na boca, depende um pouquinho do tipo de atividade sexual que a pessoa tiver, né? E aí é importante porque o homem, por exemplo, né, que como ele tem a parte sexual exposta, é mais fácil do próprio paciente desconfiar, né? Ou ele vai na farmácia, vai conversar com um amigo, alguém vai desconfiar porque é visível, né? Na mulher isso é um pouco mais complicado, porque muitas vezes a infecção se dá atrás do colo do útero. Então é uma coisa que a mulher não vai enxergar,
né? E o ginecologista precisa fazer um exame mais detalhado, que a gente chama de especular, para poder ver essa lesão. Então não é um diagnóstico difícil, mas às vezes não é muito visível, precisa ter um exame atento, né? Essa é a sífilis primária. Essa doença, essa forma da doença, ela tem uma cura praticamente sozinha, né? Ela desaparece, né? Não é que a bactéria continua ali, ela vai se disseminar, mas essa lesão desaparece na maior parte dos casos, quase sempre. E aí ele vai passar por uma forma secundária. Essa sífilis secundária, ela dá muitos gânglios, ela pode dar febre, ela pode acometer todos os órgãos do organismo. A sífilis é uma doença que pega todos os órgãos do organismo e ela é altamente transmissível. Tanto a forma primária como a forma secundária é altamente transmissível, particularmente para o nenenzinho, né? E depois disso, se ela não for tratada, ela vai evoluir para uma sífilis terciária, que é uma sífilis que dá no sistema nervoso central ou no sistema cardiovascular, no coração, na aorta, nos grandes vasos, né? Aí ela se torna menos transmissível, mas ela é muito mais grave. Então a pessoa pode ter quadros que simulam, por exemplo, uma degeneração do sistema nervoso central, ela simula alterações vasculares, então a pessoa às vezes arrebenta um vaso, né? E então isso é uma coisa muitíssimo grave do ponto de vista individual, embora ela já transmita menos, né? E, doutor, saiu algum tempo atrás umas notícias sobre um desabastecimento no Brasil, né, dos antibióticos que tratam a sífilis. De que maneira isso contribui também para esse cenário que a gente vive hoje? E ainda existe esse desabastecimento? Olha, isso realmente aconteceu, né? Segundo informações que a gente tem, o Brasil passou a contar mais com a penicilina importada, por uma série de razões, talvez porque fosse muito mais barato comprar do que produzir, né? O fato é que realmente isso que você falou aconteceu, houve um desabastecimento, eu imagino que há uns 3 anos atrás. Também muito rapidamente o Ministério da Saúde chamou uma série de especialistas, eu fui a Brasília conversar com o pessoal e foi feito um contrato de emergência, e a informação que a gente teve naquela época é que o Brasil nos próximos 2, 3 anos estaria suprido da sua necessidade. Então me parece que esse problema foi equacionado até a gente ter tempo de voltar a fazer, na minha forma, a penicilina aqui, a produzir aqui. E até onde eu sei, isso em parte foi feito, então a informação que eu tenho agora é que não está sendo um grande problema, mas era melhor também a gente procurar ter esse dado com mais profundidade, porque às vezes isso demora um pouco para chegar para a gente, né? Legal. Bom, a gente falou aqui da sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, mas a gente está agora vivenciando um aumento exponencial de casos de sarampo, que eu acho particularmente uma tristeza, visto que a gente tinha eliminado essa doença do nosso país. Doutor Celso, como é que está o cenário do sarampo? E ele vai continuar em 2020 a ser um problema? Como é que está isso? Olha, os dados que a gente tem do laboratório é que em relação, por exemplo, ao mês de agosto, nós já caímos bastante o número de casos. Eu atribuo isso, em primeiro lugar, ao fato de que a gente melhorou o clima, né? Como o sarampo é uma doença de transmissão respiratória, ele é muito pior no inverno do que no verão. Nós estamos então entrando numa fase de temperatura muito melhor, né? E então o que a gente está observando é que o número de casos agora já está menos da metade do que a gente tinha em agosto. Por outro lado, agora é a hora de continuar a vacinar, né? Eu acho assim, isso foi uma pena, viu, pessoal, que aconteceu, porque lá nos anos 90 houve um pesquisador que agora já é bastante conhecido, né? Ele publicou um trabalho em que ele não era exatamente contra a vacina do sarampo. Ele era contra a vacina do sarampo que era fornecida naquela época, né? Na verdade, o que se descobriu é que ele produziu uma vacina de sarampo, então teve um interesse comercial enorme. Esse médico foi cassado na Inglaterra, o trabalho científico foi retirado da revista que o publicou. Então, em suma, esclareceu-se a questão. Só que as pessoas continuaram acreditando nessa parte da vacina fazer mal, né? Essa é uma daquelas
fake news, né, como você falou, que parece que cola e por mais que a gente fale, a gente tem dificuldade de convencer as pessoas. Não me parece, Theo e André, que isso seja tão válido aqui no Brasil. Nós temos sim movimentos anti-vacina, isso é inegável, mas não me parece assim de conversar com as pessoas que seja o maior problema. Me parece que o maior problema aqui foi as pessoas esquecerem do sarampo. Né? As pessoas começarem a achar que, afinal de contas, se não vacinar também não tem grande problema, porque faz muitos anos que eu não ouço falar de sarampo. Só que nós vivemos num mundo que tem sarampo. E esse surto que a gente está tendo aqui no Brasil, ele está tendo nos Estados Unidos, ele está tendo na Europa, está tendo em Israel, está tendo no mundo inteiro. Né? Então, a gente não pode abaixar a guarda, porque se você abaixar a guarda, o sarampo vai voltar, e o sarampo é uma doença muito séria. Né, porque ele dá lesões no sistema nervoso, ele dá doenças pulmonares, ele principalmente predispõe a outras doenças. Então, assim, a pessoa pode desenvolver uma tuberculose depois do sarampo. A pessoa pode desenvolver uma série de doenças que ele já tinha tido no passado, e hoje a gente sabe que o vírus do sarampo mata células de memória imunológica. Então, com isso, você volta a poder ter doenças que você já tinha se livrado, já tinha tido no passado. Então, esse é o bicho-papão mesmo, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, vacinar os nossos filhos, todo mundo que tiver dúvida, vacinar. É uma vacina bastante efetiva e bastante inócua. A pessoa não tem que ter medo dessa vacina. Então, eu novamente reforço que as pessoas têm que vacinar. Legal. E, assim, bom, 2 pontos rápidos. O primeiro, assim, a gente fala que doença é contagiosa, as pessoas não têm uma noção. Só para ter um pouquinho de como o sarampo é altamente contagioso, tem uma analogia que você faz, é que se a gente tivesse num avião com uma pessoa com sarampo e ninguém vacinado, mais ou menos em torno de 90% da população que está no avião ficaria infectada com o sarampo. Este é o grau de contágio da doença. Então, a gente precisa que realmente boa parte da população esteja vacinada, justamente para esse bichinho não encontrar... Bichinho não, né? Esse vírus não encontrar espaço para se espalhar. E a outra coisa que eu queria até destacar que você falou agora, doutor Celso, é uma descoberta nova, né? Desse fato de que o sarampo pode eventualmente apagar, entre aspas, a memória do nosso sistema imune e tornar ele de novo, tornar nosso corpo então suscetível a doenças que ele já tinha proteção. É isso mesmo? Como é que é isso? Olha, para você ter uma ideia, uma coisa que a gente já sabia, você sabe aquele teste que a gente faz, que é uma picadinha no braço, que a gente chama de PPD. Né? É o teste que a gente faz para saber se a pessoa tem resistência à tuberculose ou não. Então a pessoa dá uma picadinha no braço, aparece uma elevação, uma pápula que a gente chama elevação, que você mede e você sabe se a pessoa já teve contato com a bactéria que dá a tuberculose ou não, né? Isso é uma coisa que depende fundamentalmente daquela parte da imunidade que é célula. Né? Durante o sarampo e durante semanas depois do sarampo, quando você faz esse teste, mesmo você tendo sido vacinado, mesmo você tendo tido até a doença, desaparece. Essa reação fica negativa durante um certo tempo. Então, isso realmente é uma descoberta recente, né, de que ele tem um efeito, inclusive, a muito mais longo prazo do que a gente sabia. E a nossa sociedade, infelizmente, ainda não resolveu o problema da tuberculose. Ainda é uma doença bastante prevalente aqui no Brasil. O Brasil ainda é um dos países que mais tem casos de tuberculose no mundo. E não só isso, uma série de outras doenças causadas por fungos, causadas por parasitas, que são controlados principalmente por essa parte celular da imunidade, que é exatamente aí que o vírus do sarampo ataca. Então, uma série de doenças podem voltar a aparecer por conta disso. E como você bem lembrou, eu queria dar uns números, assim, além desses que você deu, mas, assim, um caso de sarampo contamina de 11 a 18 pessoas. Para vocês terem uma ideia, um outro exemplo de doença que a gente sabe que é bem transmissível é a gripe. Ninguém tem dúvida disso. Esse número para a gripe é 3. Então, uma pessoa com gripe contamina 3 e com sarampo de 11 a 18. Então, o estrago que o sarampo faz, do ponto de vista populacional, é muito grande.
Doutor Celso, a gente está vivendo esse cenário, né, de as pessoas não se vacinando com sarampo voltando. E indo para a poliomielite, né, que é uma doença que os dados mostram que as pessoas também não estão se vacinando, né? Tem um próprio estatística do Ministério da Saúde que fala que de 312 municípios, né, de vários estados brasileiros, a cobertura vacinal das crianças menores de 1 ano está abaixo de 50%, quando o ideal é estar acima de 95% para evitar um surto, né? Qual o risco, né, e como acompanhar essa questão da poliomielite? Olha, André, super bem lembrado. Na verdade, esse movimento que aconteceu das pessoas deixarem de vacinar não foi só para sarampo, rubéola e cachuba, que é uma vacina só, né? Mas foram para todas as vacinas. O que aconteceu com o sarampo, especialmente, é que, como ele é uma doença muito transmissível, se você não tiver 95% das pessoas imunizadas, é suficiente para você ter um surto, né? E o que acontece com o sarampo, com a poliomielite, é que você provavelmente tolera uma quantidade menor de pessoas não vacinadas. Talvez 70%, talvez 80%. Só que, como você falou, já tem muitos municípios que não estão vacinando nem 50% das pessoas. Então, eu me preocupo muito, né? Porque as populações mais jovens do Brasil, felizmente, não viram esse quadro, né? Mas, assim, a minha geração viu, né? Todo mundo tinha na sua classe, na escola, no 1º grau, no 2º grau, alguém que usava muleta, alguém que tinha tido poliomielite na infância, e pior do tudo, a gente via esses casos, mas a gente não via o número de pessoas que morria de poliomielite, porque a poliomielite, além de atacar os membros, né? Ela pode atacar os músculos da respiração. E aí a pessoa não consegue respirar, né? Então, quem tiver oportunidade, existe um museu na Faculdade de Medicina da USP, onde tem os equipamentos que eles usavam nos anos 50, quando essa forma de poliomielite existia. É uma coisa dramática. Então, pessoal, não deixem de vacinar contra a poliomielite. É uma coisa muito, muito séria. Tá aí, gente. Vimos, então, essa sequência de micro-organismos e vírus que podem tá aí especialmente nos atacando no ano que vem. Tem um exercício de futurologia aqui também, mas tem, claro, um exercício de conhecimento mesmo do que já foi, do que já aconteceu e do que pode acontecer, principalmente se a gente não adotar uma postura mais proativa em cima de algumas dessas questões. Eu acho que esse recado já está mais do que velho, mas não custa aqui falar para as pessoas se vacinarem, busquem a vacina. Tá em dúvida se tomou a vacina? Vai atrás dessa informação. Se tiver em dúvida, tome a vacina, porque isso certamente vai ajudar. O risco de reação adversa de qualquer vacina é muito menor do que o risco de uma infecção por ela. Bom, eu queria agradecer, viu, doutor Celso, por estar aqui com a gente aqui hoje, por ajudar tanto nessa conversa. É um prazer participar e receber as perguntas de vocês, que é mais uma chance que a gente tem para elucidar as pessoas e mostrar quanto cada um de nós é responsável pela sua própria saúde. André, obrigado, viu? Eu que agradeço e, enfim, carteirinha de vacinação atualizada e casa limpa contra os mosquitos. Bom, esse programa ele teve a produção e a pesquisa da Maria Tereza, e na mesa de som tá o Rafa Bertazzi aqui cuidando de toda essa operação técnica na mesa de som e na edição também. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão de próximo episódio, não deixe de avisar a gente pelas redes sociais da Revista Saúde. A gente tá no Instagram, no Facebook, ou se preferir, pode ser por e-mail também no saude.abril@atleitor.com.br. Então é isso, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.